painel regional de hoje vai falar sobre um tema essencial para a qualidade de vida da população: saneamento. Campinas acaba de conquistar o primeiro lugar no ranking nacional do Instituto Trata Brasil 2025, sendo a única cidade do país a receber nota 10 em todos os quesitos avaliados. E quem está conosco para explicar como Campinas chegou a esse resultado histórico é o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior. Presidente, uma honra tê-lo aqui, bem-vindo. A honra é toda nossa, Noêmia. Queria cumprimentar você e os espectadores da Rede Família e parabenizar pela importância do tema. É muito bom e muito importante que a gente traga e discuta o tema do saneamento com a população, e é uma forma sempre da gente estar dando explicações à sociedade. Bom, quem também tem que receber os parabéns aqui é a Sanasa, né, o presidente? Eu agradeço, mas eu também tenho que parabenizar a Sanasa, porque o saneamento básico é um dos pilares da saúde pública, e o que significa para Campinas essa conquista de liderar o ranking nacional e receber nota 10 em todos os quesitos. Aí o sorriso e a comemoração não vai parar esse ano, né? Veja, a premiação é para a cidade de Campinas. É claro que aqui se confunde um pouco a operação da Sanasa com a cidade, mas é fundamental que a sociedade de Campinas, o campineiro, a campineira, tenha orgulho desse feito, né? O saneamento é um dos itens de infraestrutura que mais foi deixado para trás no nosso país. Nós avançamos muito com as rodovias, com os aeroportos, né? Com a energia, com as telecomunicações. Hoje nós temos mais de um celular por habitante no Brasil, mas um tema tão importante que faz parte, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o saneamento, acabou ficando para trás, mas não em Campinas. Campinas vem, ao longo de gerações, a Sanasa acabou de completar 51 anos, e Campinas vem, ao longo de gerações, investindo no saneamento e buscando capacitação técnica, qualificação, para alcançar um resultado tão expressivo como esse. Agora, o que nós fizemos, sob a liderança do prefeito Dario Saad, foi acelerar os investimentos. É isso que permite que a gente dê um salto de 24º lugar para o primeiro lugar, né? E acelerar o investimento por quê e para quem, né? Em primeiro lugar, nós estamos beneficiando, levando dignidade para muita gente, né? Nós temos em Campinas, por ser uma metrópole, uma cidade grande, ela tem muitas comunidades menos favorecidas, muitos núcleos residenciais informais, e normalmente é esta periferia da cidade que fica sem acesso à água, né? Tirou nota 10 em todos os quesitos. Quais os principais quesitos que se levam em consideração? Olha, são os quesitos relativos à operação do saneamento, como o abastecimento de água com regularidade, significa água, todo dia você abre a torneira e tem água, com qualidade, que a nossa água é provavelmente uma das melhores do Brasil, né? Com a coleta, afastamento e tratamento de esgoto, né? Nenhuma cidade do porte de Campinas ou maior alcançou índices tão expressivos. Em atendimento de água, nós temos 99,95% da população recebendo água tratada da Sanasa. Em coleta e afastamento de esgoto, são mais de 97% da população. Em tratamento de esgoto, são cerca de mais de 94% da população que tem acesso a isso. Há outros indicadores, como perdas, como o investimento, né? Perdas, nós estamos alcançando agora, recentemente, 17,2%. É um recorde, ninguém no Brasil. A Sanasa fez recentemente, né, um trabalho em vários bairros aqui. Quem mora em Campinas acompanhou vários bairros. Estava sendo feito, acho que um pente fino pelos bairros para encontrar onde tinha perda, e foram refeitos, né? Até muita parte ali de tubulação foi refeito. Para você ter uma ideia, de 1994 a 2020, portanto, 27 anos, Campinas trocou 450 quilômetros de rede. Uau. De 2021 a 2024, nós trocamos 473 quilômetros. Em 4 anos, mais do que tinha sido feito nos 27 anos anteriores. Com uma rede de alta durabilidade. E o que isso impacta? Primeiro, que você tem menos vazamentos.
né? As redes velhas, as redes antigas vão corroendo, né? E vão provocando vazamento com o tráfego em cima, tal, elas rompem e isso provoca, primeiro, perdas, segundo, desabastecimento, que as pessoas ficam durante um dia, ou às vezes até mais de um dia, dependendo da gravidade do problema, sem ter o acesso à água, né? Então, nós fizemos todo esse investimento em redução de perdas. Nós saímos de 21,5 em 2020 para 17,2. Né? Para você ter uma ideia, para o público que está nos assistindo ter uma ideia, o Brasil perde 40% da água na distribuição. E veja, o que significa perder a água? água Que o consumidor está pagando, né? Veja, isso é muito importante, porque o que significa perder água? Significa que eu vou lá, a gente abastece a água de rios, de lagos ou poços, no caso de Campinas, é apenas do rio Atibaia. Eu vou lá no rio Atibaia, tiro 100 litros de água e entrego para a população 83 litros. Na grande maioria das cidades brasileiras, eles tiram 100 litros e entregam 60. Só que essa água que está se perdendo, ela passou por tratamento, bombeamento, portanto, é dinheiro com produto químico, é dinheiro com mão de obra, é dinheiro com energia, com tecnologia que está sendo jogado fora, né? Então, quando eu reduzo a perdas, eu estou sendo mais eficiente e garantindo uma prestação de serviço melhor e economizando, né? Economizando para o nosso consumidor, que vai pagar menos na conta de água. E essa perda inclui também, né, que o senhor está dizendo que essa perda dali da hora que fez o tratamento até chegar na casa do consumidor, por fatores que o senhor já disse aí, né, que são perda de vazamento. Nessa perda também tá contemplado, por exemplo, e como que eu também não sei, a questão de gato, de ligações clandestinas, contempla também nessa perda? Contempla também. Nesses 17% tem uma parcela disso que são chamadas fraudes, né? São ligações clandestinas, etc. Em alguns deles é desperdício, em outros tem população utilizando essa água, embora de maneira irregular. Isso é uma grande diferença entre o Brasil e outros países. Às vezes a gente vai comparar perdas, né? Aí compara com um país em que isso não acontece, né? É óbvio que lá a tendência é a ser menor o índice de perdas do que no Brasil. Mas esse índice de 17,2 coloca Campinas par e passo, em porte semelhante em termos de perdas a muitos países e até melhor que muitos países da Europa, por exemplo. O senhor citou aí o desperdício, né? Que infelizmente essa é uma realidade. Enquanto a gente tem a água na torneira, a gente não sente falta e acontece isso. E a campanha faz campanha, a Sanasa faz campanhas, né? Para que haja essa conscientização, que as pessoas não desperdicem. Principalmente agora que a gente está numa época de estiagem, muitas cidades já estão sentindo o peso e a falta de água, né, na torneira. E isso também se dá, é lógico que não é só por isso, mas o desperdício de água numa época em que a água está ali na torneira ajuda também, né, porque gasta mais e daí vai fazer falta. Eu costumo brincar que o saneamento é o único setor da economia que faz campanha para a população não consumir seu produto, tá certo? Mas nós fazemos campanha, a gente chama de conscientização, de uso racional da água. Embora Campinas tenha uma situação muito tranquila em relação ao abastecimento. Os investimentos que foram feitos aí ao longo do tempo, por exemplo, 20 reservatórios espalhados pela cidade, garantem a gente uma certa autonomia, né, para manter o abastecimento, ao contrário de outras cidades aqui da região, muitas das quais às vezes até a gente ajuda, mandando caminhão-pipa para a escola, para o hospital. Seria importante, e acho que a importância desse programa e da Rede Família na divulgação desse tema, também para a população desses municípios cobrarem seus dirigentes para que façam investimento em saneamento. Isso é muito importante, isso traz dignidade. Você veja, aqui em Campinas eu estava falando do trabalho nos núcleos. Nós incorporamos, ao longo de 4 anos, cerca de 83 mil pessoas ao sistema de abastecimento. Você imagina você chegar em casa e não ter água para cozinhar, lavar roupa, para tomar banho, né? São 83 mil pessoas, né, que passaram por esse processo de poder ter uma ligação de água em que você abra a torneira e tenha a água ali para você fazer suas necessidades, né?
Veja, nós incorporamos também aqueles bairros ali na saída em direção a Mogi, Gargantilha, Monte Belo. Dourado. Há 40 anos eles recebiam água através de caminhão-pipa. E agora tem água na torneira. Isso é muito importante e é o tipo de investimento que só faz quem tem preocupação social, como a Sanasa e a Prefeitura de Campinas tem. Essa universalização do abastecimento de água e também do tratamento de esgoto, que é importante, né, a gente falar do tratamento de esgoto, porque tratamento de esgoto é saúde, né? Não tenha dúvida. A gente tem, quando você afasta o esgoto, você garante mais saúde para a população. Campinas tem, comparado com o Brasil, uma taxa de mortalidade mais baixa. Campinas tem uma expectativa de vida ao nascer, comparado com outras regiões do país que não tem saneamento, muito mais alta, né? 4, 5 anos de diferença, né? Fruto muito desse trabalho que é realizado no saneamento, né? No esgoto, por exemplo, nós temos já 2 estações que convertem, um trabalho sensacional. Você pega o esgoto das residências, dos comércios, das escolas, leva até uma estação de tratamento e pega aquele esgoto, faz um tratamento com alta tecnologia, membranas ultrafiltrantes, etc., e transforma isso em água com 99% de pureza, né? Essa água hoje a gente usa, por exemplo, no combate aos incêndios ali na região de Joaquim Egídio, né? Nós temos uma parceria com bombeiros, nós temos usado os bombeiros e a prefeitura e temos usado a água para combate àqueles incêndios. Usamos para lavar praças, lavar jardins, isso vai promovendo o uso racional da água. E a outra coisa importante é que aquela água que sai desse tratamento de esgoto que não é utilizada, ela é devolvida para os rios com uma qualidade melhor do que a água que está passando. Significa que a gente está melhorando a bacia hidrográfica, melhorando a vitalidade dos cursos d'água, até para outras cidades que vão captar depois. A Sanasa, né, a cidade de Campinas, através da Sanasa, alcançou vamos dizer assim, fez a lição de casa e passou de ano, 10 anos antes do prazo do marco legal. A gente pode atribuir ao quê? A tecnologia, a essa autonomia que o senhor disse que Campinas tem para poder fazer esse trabalho? O que pode ser levado em conta aí? Olha, são diversos fatores que fizeram Campinas alcançar a universalização antes do prazo. O que é a universalização para o espectador que está nos assistindo? O marco legal definiu que a universalização significa pelo menos 99% da população com acesso à água com qualidade e regularidade e pelo menos 90% da população com acesso a coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Nós alcançamos 10 anos antes do prazo por uma conjunção de fatores. Primeiro, competência técnica, capacidade de buscar investimentos, né? Mas, sobretudo, bom planejamento, bons planos de investimento, porque você não acha quem financia plano que não vai dar certo, e, sobretudo, mas fundamentalmente, vontade política que não nos tem faltado na pessoa do prefeito Dário Saad. Campinas aí atingiu um dos índices mais baixos do Brasil e eu gostaria de saber agora aqui com o presidente da Sanasa, que tecnologia e gestão permitiram esse resultado? Tem um segredo aí ou foi muito trabalho envolvido aí também com a tecnologia e a inovação, porque tudo isso ajuda, né, presidente? Sem dúvida. Eu diria para você que tudo começa com um bom planejamento, por isso que nós fizemos o plano, apresentamos junto com o prefeito Dário Saad, em dezembro de 2021, o Plano Campinas 2030, cujo objetivo é garantir a segurança hídrica da cidade. Por que é importante garantir a segurança hídrica da cidade? Água é essencial à vida, né? Sem água a gente não vive. E nós vivemos numa região das mais secas no mundo, né? As pessoas, às vezes a gente não tem essa dimensão, talvez alguns ainda lembrem da crise hídrica de 14, 15, que foi terrível, né? A população sem saber se teria água, né, nos próximas semanas, nos próximos meses, né? Nós vivemos algumas experiências no mundo, na Austrália, por exemplo,
em que se anunciou qual era o dia que acabaria a água em uma determinada cidade, né, chamado dia zero. Né. E isso, com a questão das mudanças climáticas, tende a se agravar. Então, por determinação do prefeito, quando ele me convidou para assumir a Sanasa, ele deixou claro, falou, olha, a água não pode ser empecilho ao desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, você trate de trabalhar, e por isso nós, um ano depois, apresentamos em dezembro de 2021 o Plano Campinas 2030 para garantir a segurança hídrica. O que consistia esse plano? O primeiro pilar dele era a construção de 20 novos reservatórios, né, espalhados pela cidade, que beneficiaram mais da metade da população de Campinas, cerca de 60% da população de Campinas, né, interligados ao sistema, de maneira a diminuir, e praticamente conseguimos acabar com aquelas faltas de água que aconteciam ao longo do dia. Né. E também aumenta a capacidade de reservação, né. Nós temos hoje quase 24 horas de reservação de água, que se somam às 24 horas que as pessoas têm que obrigatoriamente ter nas caixas d'água de suas residências, né. Eu sei que tem muita gente que não tem, mas a norma técnica no Brasil determina que tem, né. E com isso você consegue ter, para um curto período de tempo, né, capacidade de abastecimento. Né. Nós concluímos todos os 20 reservatórios, e aí é onde entra o planejamento e a tecnologia. Buscamos fazer com reservatórios de aço, né, vitrificado, que são muito mais rápidos, né, da gente conseguir entregar para a população. E nós conseguimos entregar todos os 20 dentro do prazo que a gente gostaria de ter entregue. Né. Nós queríamos fazer até 2024 e fizemos. Né. E o reservatório símbolo é aquele que fica ali na Ponte Preta, todo decorado, né. Ele não é de aço, ele é de concreto, mas para marcar esse planejamento dos 20 reservatórios. O outro ponto foi a troca de redes, que eu já falei aqui no primeiro bloco. Nós nos propusemos trocar, fizemos um planejamento, vamos trocar a mesma coisa que trocamos nos 27 anos anteriores. Vamos trocar 450 quilômetros de rede, porque isso reduz perda e melhora a qualidade do abastecimento de água das pessoas. Também espalhados na cidade, com método não destrutivo, que significa que a gente não abre valas e aí causa aquele transtorno no caos. São pequenos buracos a cada quadra e a tubulação é tracionada por baixo da terra, substituindo a anterior. Daí, nesse caso, tem uma tecnologia aí, né? Isso. São robotizados, né? Todo esse equipamento. É como se fosse o tatuzinho do metrô, que é o tatuzão do metrô, cria aquela cratera imensa. Esse é um pequenininho, ele vai puxando, abrindo o buraco e puxando a tubulação ali, né? Nós nos propusemos a meta de 450 quilômetros, batemos a meta. Fizemos 473 quilômetros dentro do prazo de 4 anos do mandato do prefeito Dário Saad. Terceiro pilar era ampliar a nossa capacidade de produção de água de reuso, que eu já expliquei aqui, que a gente usa e substitui o consumo de água em determinadas situações, como combate a incêndios, lavagem de ruas, praças. Isso ajuda a reduzir, né, a utilização de água potável. Né. Nós tínhamos, à época, uma estação produtora de água de reuso e outra que estava sendo finalizada, concluída e entregue para a população. Nós começamos a reformar a estação Anhumas, está em andamento essa reforma. Nós, hoje, a estação Anhumas, daqui a 2 anos, quando ela for entregue, a nova estação Anhumas, vai ser o maior polo produtor de água de reuso da América Latina e um dos 5 maiores do mundo. Nós vamos estar, no total, transformando mais de 50% do esgoto da cidade em água de qualidade, 99% de pureza. Né? A gente chama de EPAR, Extração Produtora de Água de Reuso. Eu gosto muito do nome que usam em Portugal, Fábrica de Águas. Né? Porque é isso que se trata. A gente coleta o esgoto das casas, dos comércios, das escolas, etc., e transforma aquele esgoto
com tecnologia, membranas ultrafiltrantes. Na Inhuma nós estamos usando também uma tecnologia holandesa, que é a primeira vez que nós vamos usar aqui em Campinas, e vamos entregar mais de 55% do esgoto da cidade transformado em água de reuso. E o último pilar, que o cronograma que a gente se propôs, a gente também concluiu, que era o de desenvolver um novo projeto de captação para a cidade de Campinas. Eu disse aqui no primeiro bloco que nossa água vem do rio Atibaia e, portanto, do sistema Cantareira. Nós desenvolvemos, junto numa parceria com o governo do estado, um novo manancial para a cidade de Campinas. O estado está construindo 2 represas, uma na fronteira entre Pedreira e Campinas e outra em Amparo, e nós vamos buscar água na represa de Campinas. É uma adução de 7 quilômetros de água bruta, ou seja, a água que sai da represa e vai até a estação de tratamento de esgoto, de tratamento de água, uma nova estação de tratamento de água e mais 16 quilômetros de adução de água já potável para interligar ao macroanel de Campinas. Nós estamos indo buscar água a quase 30 quilômetros de distância da cidade de Campinas para garantir esse abastecimento para o futuro. Nós estamos olhando aqui para uma cidade que não vai ter 1.200.000 habitantes, vai ter 1.500.000 a 2 milhões de habitantes nos próximos 3, 4 décadas, e é importante que a gente dê essa segurança para a população de Campinas, e como disse o prefeito Dário Saad, água não pode ser inibidor do desenvolvimento econômico e social da cidade. Até porque, né, ela é o que rege tudo, né? É no caminho da água que as coisas são feitas, né? O senhor estava falando aí, falou da segurança hídrica, que é muito importante para a nossa cidade e que também nossa cidade acaba sendo uma referência para cidades vizinhas, que o senhor mesmo disse que algumas cidades a gente acaba ajudando ali, né, no momento de necessidade, de crise. De onde que vem essa inspiração ou essa base de novidade, de tecnologia que a gente traz para o tratamento aqui? O senhor citou Portugal como a fábrica de águas e essa nova tecnologia vinda da Holanda. Tem, então, uma busca para conhecer outros projetos em outros países que são referências para trazer para cá? Olha, é importante a gente... Hoje a Sanasa já é uma referência, inclusive, para outros países. Todo momento a gente recebe 3, 4 vezes ao ano delegações estrangeiras. Nós somos referência para outros países e nós somos referência no Brasil também. Todo mês a gente recebe gente de outras cidades do Brasil querendo ver como é que a gente faz as coisas aqui. Mas fundamental é a gente incentivar e estimular nossos técnicos a participarem de feiras, congressos, seminários, onde são apresentados, onde eles têm contato com essas tecnologias, né? Isso a gente tem feito, incentivado que se estude, que volte a estudar, façam pós-graduação, é muito importante, e participe de congressos, né? Nós entramos desde 2021 no Programa Nacional de Qualidade do Saneamento. Isso garante que a gente melhora a nossa eficiência, melhora a nossa operação e, sobretudo, a gente observa também como outras empresas estão fazendo para a gente ver quais são as lições que a gente aprende, né? Esse intercâmbio de informações é fundamental. Se você fica isolado numa caixinha, você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você fazia há 30, 40 anos. Então é importante se abrir para o mundo, né? Isso a gente tem feito, buscado encontrar novas tecnologias, visitado congressos, feiras e feito através dos técnicos, que é importante, porque isso permanece na empresa. O senhor disse que Campinas acaba sendo referência até para outros países, né? E isso deixa a gente bem, como campineiro, a gente fica até orgulhoso também de saber que a gente tem uma qualidade da água e que esse trabalho que é feito aqui, que é um trabalho nosso mesmo, da nossa terra, ser uma experiência positiva para outras cidades. Sanasa completou 51 anos a semana passada e esse reconhecimento de liderar o ranking nacional vem como um presente também, né, para a autarquia que está comemorando aniversário aí. Eu queria saber quais as metas e os desafios que ainda faltam, porque nesse plano 2030 muita coisa já aconteceu, né?
Eu diria para você que o grande desafio na questão da cidade de Campinas e na questão do saneamento da Sanasa é a adaptação às mudanças climáticas. Isso é um dado da realidade. Chove menos do que chovia no passado, né? É só pegar a afluência ao sistema Cantareira, que é da onde a gente tira a nossa água, que a gente vai ver que ele vem se reduzindo década a década, né? E, sobretudo, você também tem chuvas concentradas no tempo que provocam apagões elétricos e provocam inundações, né? São chuvas muito fortes, muito constantes, em pouco tempo. Então, um grande desafio é se preparar para isso. Nós já começamos esse caminho, trilhar esse caminho. Na semana passada, nós inauguramos uma nova subestação de energia na nossa captação, que é uma forma de, quando você tem quedas de energia, você ter uma alternativa de fornecimento de energia que permita que a gente mantenha a captação funcionando, né? Nós também, como eu disse, estamos desenvolvendo a nova captação na represa, que a gente chamou de Sistema Produtor Campinas Jaguari, que é na represa que será feita no Rio Jaguari, que é a forma também da gente garantir alternativa ao abastecimento, não só ao Rio Atibaia. Diria que esses são os grandes desafios de Campinas e da Sanasa na próxima década. Presidente, nosso tempo já se esgotou. A gente falou aqui com o presidente Manuelito Magalhães Júnior. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui hoje, a sua disponibilidade de agenda para atender a gente. Gostaria também, em nome da RFTV, cumprimentar a Sanasa pelo reconhecimento, né, de liderar o ranking nacional e também pelo aniversário de 51 anos, que vocês ainda estão comemorando, né? Eu diria que os parabéns são para toda a sociedade de Campinas que abraçou a questão do saneamento. Queria agradecer muito a oportunidade que a Rede Família e você, Noêmia, concedem da gente estar expondo nossos pontos de vista aqui para a tua audiência. Eu é que agradeço. Nós vamos ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Eu agradeço aí a sua audiência. Tchau, tchau.